os erros de Ellen White, e não são poucos. Não são poucos. Não são poucos. Eu fiz uma pesquisa extensa, principalmente em materiais da própria igreja nos Estados Unidos. Eu entrei em contato com um grupo chamado White State. White State são os detentores dos direitos autorais de todo o material de Ellen White. Tudo que se publica de Ellen White, são eles que liberam o material e o uso desse material para que seja publicado. E em contato, eu tive contato com William Fagal, que é uma das pessoas que faz parte do White State. Troquei alguns e-mails com ele, e o que eu achei interessante, ele me mandou algumas informações, e nós conversamos um pouco sobre isso, sobre algumas questões que eu queria saber de Ellen White. Me mandou alguns arquivos, e eu fiz uma pesquisa mais extensa sobre essa questão. O que eu acho interessante é que a Igreja Adventista ela não consegue andar sem Ellen White. Ellen White é um ponto central, sempre foi e sempre será. A Igreja Adventista ela se vê como um movimento profetizado no livro de Apocalipse, mas esse movimento tem que ter Ellen White. E essa é a grande dificuldade. E discutindo, nesse período de tempo, eu pude encontrar muitas coisas curiosas. Os adventistas do sétimo dia, na década de 80, eles passaram por uma controvérsia muito forte dentro do movimento com relação à natureza dos escritos de Ellen White. Natureza daquilo que ela escrevia. O que Ellen White escreveu é inspirado por Deus? Ela era uma escritora que não tinha uma importância central no movimento, ou tinha? Com o passar do tempo, a igreja vai solidificando isso. E no livro The White Lie, esse é um clássico, se você quiser estudar sobre as distorções, da onde Ellen White copiou tanta coisa para escrever muito, você deve ler esse livro. E a história desse livro é curiosa, porque a Igreja Adventista teve, do ano de 1980 até 1988, a Igreja Adventista esteve envolvida com um trabalho, financiou um trabalho, onde se gastou $500 mil, $500 mil em 8 anos de pesquisa. Juntou-se um grupo, e esse grupo foi dirigido por um pesquisador, um erudito da Igreja Adventista, professor da Universidade Adventista, Dr. Fred Veltman. E o Fred Veltman, ele fez uma pesquisa porque ele queria saber, a igreja queria uma posição oficial sobre esse livro, que tinha sido escrito por um pastor adventista, discutindo exatamente sobre a natureza dos plágios de Ellen White. O livro Em Busca de Identidade não usa a expressão plágio, usa a expressão empréstimos literários, Eufemismo ajuda em tudo. Então, empréstimos literários. Ellen White não praticou plágio, mas fez uso de empréstimos literários. Então, algumas pessoas falavam: olha, mas Ellen White dizia que ela recebeu luz do alto e que o anjo assistente a orientou, e que toda a informação ela vinha do alto. O pastor Walter Ria entendeu que vinha do alto, mas não do alto do céu. Vinha do alto das prateleiras dos livros que ela copiava, e copiou muito. Copiou muito, irmãos. O relatório Veltman, infelizmente, ele foi um relatório que não fez... nós aqui no Brasil não discutimos muito esse relatório, não fizemos uma pesquisa na época mais extensa. Eu tive em mãos, aliás, esse relatório eu tenho, e eu trabalhei um capítulo extenso do meu livro sobre isso, onde eu peguei o relatório do Fred Veltman, um relatório de mais de 900 páginas, explicando o que a igreja pensa sobre os empréstimos literários da senhora White. E, irmãos, eles reconhecem, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações, que é um livro adventista sobre Jesus, considerado pelos adventistas do sétimo dia um clássico. Os adventistas sempre usam o argumento de que Ellen White
apesar de ter tido pouca instrução, né, apesar de ser uma pessoa de pouca instrução, ela conseguiu escrever muito, mais de 100 milhões de palavras, vários livros. É a escritora americana mais lida, mais conhecida. Então os adventistas sempre olharam essa situação toda de Ellen White e falavam: olha, está vendo? Uma mulher simples, com pouco estudo, com pouco conhecimento, com pouca leitura, com pouco estudo formal. Essa mulher foi um dom de Deus. Deus deu um dom para essa mulher e ela faz parte da nossa igreja como um espírito de profecia. O que o relatório Veltman declara? Eu trabalho uma boa parte do relatório aqui. Peguei partes importantes desse relatório. Eles reconhecem que o Desejado de Todas as Nações foi plagiado pelo menos em 30% do seu conteúdo. Eles reconhecem que Ellen White usou vários autores. Inclusive, no final, né, o Dr. Fred Veltman, ele diz: olha, esse relatório não se trata de um relatório para analisar o grau de cópia de Ellen White, ou do uso dela de outras obras literárias, porque isso a igreja já sabe. A nossa discussão aqui é saber o quanto ela usou. E no final do relatório eles dizem que, de fato, Ellen White usou muito mais obras para escrever os seus livros do que a igreja previamente esperava. Então, irmãos, a grande verdade é que muitos desses assuntos não chegaram no Brasil. Muitas dessas informações acabaram se perdendo, ficando distante da nossa realidade aqui. Da informação para a igreja, informação para os pastores. E a luta é exatamente essa. É de tentar trazer informações sobre um movimento perigoso, porque é um movimento que entra sorrateiramente nas igrejas, sempre entrou através da sua música, sempre entrou através do seu sistema educacional, e hoje está dentro das nossas casas através da sua emissora de TV, a Novo Tempo, ensinando doutrinas perigosas. O Adventismo, por exemplo, ensina que a expiação de Cristo não foi concluída na cruz. Quando você entrega a vida a Jesus Cristo, seu pecado não é cancelado, não é apagado. Todos os pecados dos salvos estão sendo lançados do tabernáculo celestial. E aí Jesus, desde 22 de outubro de 1844, está fazendo a avaliação desses pecados, a análise. É o chamado juízo investigativo. Está investigando, avaliando, para ver aqueles que vão de receber a salvação.